Bom dia, boa tarde, boa noite e boa e bela madrugada para todos vocês. Talvez você vai me ouvir de madrugada. Então eu já estou dizendo uma boa e bela madrugada, porque na madrugada você está viajando, você é um guarda, você está trabalhando num restaurante, na limpeza, e você está me ouvindo. Então uma boa madrugada para todos vocês que vão me ouvir. Seja bem-vindo ao canal Verdadeira Graça desse seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Já estou aí caminhando para 4 anos. E a mensagem que eu tenho é essa: não queira ser vós mestres, ministros do Evangelho, da palavra. Não queira ser vós mestres e ministros, pois o mais duro juiz cairá sobre vós. Esse é o título da mensagem. Mas, meu irmão, minha irmã, talvez você está me vendo pela primeira vez. Você que está em cima do muro, você que está em dúvida, fique comigo até o fim, que você vai entender a colocação. As palavras que eu estarei falando, falo com base nesse livro. Então vamos lá. Por que não queira ser vós mestre? Por que não queira ser vós pastores, mestre, apóstolo, bispo, arcebispo, cardeal, papa, eide, padre, é tudo a mesma farinha, tudo o mesmo saco. Qual a diferença que tem um padre, um pastor, um bispo, arcebispo, um cardeal, um papa? É tudo farinha do mesmo saco. É tudo a mesma coisa. É tudo blá blá blá. E eu não classifico nenhum, é tudo igual. Não tem um melhor do que o outro. Porque Deus não olha o homem segundo a carne. Deus não olha por causa daquele que está lá dentro do presídio preso. Está lá, sentenciado lá há dezenas de anos. E você que está lá em cima do púlpito, você é a mesma coisa. Deus não olha para aquela mulher que está dentro da igreja todos os dias e aquela prostituta que está lá na esquina. Para Deus é tudo igual. Porque Deus não olha para esta carne. Deus não nos vê pela aparência. Deus nos olha completamente diferente. Então vamos lá. Por quê? Porque Tiago foi quem disse isso. No capítulo 3 de Tiago. Não queira ser, porque o mais duro juízo. Isso Tiago dizendo para aquele povo. Tiago estava dizendo, não para nós, gentil, mas as cartas de Tiago, talvez você fale, não, irmão Deus, mas você falou de Tiago, Tiago escreveu para... Certo, lá no capítulo 1 de Tiago. Logo, você encontra, perdão, você encontra aí no primeiro versículo, que essas cartas, esses escritos foi enviado às 12 tribos de Israel que estavam dispersas em Jerusalém. Então não foi para nós. Mas nós podemos usar, que Tiago já advertiu aquele povo. Porque naquele tempo surgia muitos falsos, como no tempo dos profetas, surgia muitos falsos profetas. Foi por isso que Jeremias diz, ai, ele citou sobre isso, ai, dos pastores daquele tempo. Ele já disse isso. O castigo que viria sobre os falsos profetas daquele tempo. Então, Tiago está aqui advertindo o povo, né? Ele está dando aqui um aviso, avisando aquele povo que não queira ser, porque Deus cobrará tudo isso de errado. Então, meu irmão, minha irmã, a gente olha para esses homens com esses títulos, eles lutam para chegar a esse ponto. O cara é um diácono, ou não é nada. Logo ele é convidado para ser diácono. A primeira coisa que você deveria fazer é o seguinte, quanto vocês vão me pagar? Essa seria a primeira pergunta. Escuta, eu quero conversar com o irmão, com a esposa, eu
estou fazendo um convite para vocês ser diácono e diaconisa aqui na igreja. Tudo bem. Qual é o nosso salário? Eu quero receber. De graça, quem trabalha é relógio. Pronto. Essa é a resposta. Ah, mas não. Está aqui dentro. O que diz Jesus? Jesus diz que o trabalhador, ele é digno do seu salário. Aí você fala, não, mas ali é trabalhador, quem trabalha na roça, quem trabalha em outros tipos de serviço. Mas o apóstolo Paulo diz que o obreiro é digno do seu salário. E aí? Lá no capítulo 9 de 1 Coríntios, ele diz, o obreiro é digno. Quem é obreiro? Aquelas pessoas que limpam a igreja, aquelas mulheres que ficam limpando, passando pano no banco, é uma obreira. Ela tinha que ser salariada. Aquelas mulheres que cuidam de criança na sala, tinha que ser salariada. Porque não disse esse livro que é só o chefão lá, que tem que ter salário. Aliás, ele não tem que ter salário nenhum. Que salário tinha os apóstolos? Os apóstolos comiam e bebiam. Pedro chegou a ponto daquele coxo na porta do templo chamada Formosa, no capítulo 3 de Atos, dá-me uma esmola. Não tenho nada. Como se diz, ele bateu nos bolsos assim, eu não tenho nada. Mas o que eu tenho eu te dou. E cadê vocês? O que vocês têm? O que vocês têm? Vocês têm dentro dessa cabeça de vocês uma maneira de arrancar do povo o dinheiro. Então, se você é convidado para ser diácono, o que você vai fazer? Você simplesmente vai ficar na rua cuidando de carro. Esse é o serviço do diácono. Ou alguns têm mais um pouco de privilégio, fica ali para levar água lá no púlpito, levar água para aquela cambada que está lá em cima do púlpito, ficar ali recebendo algumas pessoas que entram, mas você entra de início, para ser diácono, você tem que estar uniformizado, e o uniforme é por sua conta, se você não sabe. Aquela calça azul marinho e a camisa branca é por sua conta. Você tem que se virar nos 30. Você acha que Deus está fazendo alguma coisa? Oh, eu comecei a subir. Logo eu vou ser presbítero. Presbítero. Logo eu vou ser evangelista. Vou começar a pregar. Logo eu vou chegar a pastor. Se você soubesse, você jamais escolheria esse cargo. Jamais escolheria ser um desses que você está dizendo. Porque é a palavra mais arrepiante, a palavra mais chocante quando se fala em pastor. Porque a Bíblia chama de lobo, cruel e devorador, a Bíblia chama de cachorro, os pastores, e a Bíblia chama de ladrão. E aí? Você quer esse título para quê? Por que você quer um título tão escandaloso como esse? Porque, na verdade, você se diz por aí que você é um ministro. Opa! O que você faz na vida? Eu sou ministro. Ministro? Eu sou embaixador. Embaixador do quê? Sou embaixador de Cristo. Não sou nem embaixador de nada. Porque o apóstolo Paulo diz, seremos embaixador de Cristo. É uma palavra bonita. Você ser um embaixador num país onde você representa aquela nação é muito importante. Mas você ser embaixador de uma denominação, sendo que você não ganha nada para isso, o que você ganha para isso? Então você, meu irmão, que está dentro desse sistema, que ainda não conhece a graça, você deveria agir completamente diferente. Porque eu fui lá de dentro, 44 anos, e recebi de evangelista, logo em seguida já fui a pastor.
E quando eu tomei conhecimento, como diz um ditado, se você não quer conhecer, não busca conhecimento. Porque se você buscar conhecimento dentro desse livro, você passa a saber que você está sendo enganado, que você é um idiota, você é um trouxa, você é um abestado dentro desse movimento que você está. Foi o que aconteceu comigo. Eu fui um trouxa, um idiota, um abestado, achando que eu estava fazendo alguma coisa para Deus. Quem procura, acha. Se você procurar dentro desse livro, você vai encontrar que isso não existe. Quando eu fiquei sabendo, eu saltei fora. Acabou. Hoje eu posso dizer, como diz 2 Coríntios 5:17, aqueles que estão em Cristo, nova criatura. Hoje eu posso dizer, ali não diz aquele que está na igreja é nova criatura, aquele que está numa denominação é nova criatura, aqueles que estão em Cristo é nova criatura, porque as coisas velhas, as coisas velhas, cigarro, bebida, e papá, tudo que você vai, não tem nada a ver com isso. Coisa velha é a lei de Moisés, tudo isso passou e tudo se fez novo. 8 de Romanos, nenhuma condenação. Irmão, nós vamos passar pelo trono branco. Para com essas tolices. Vamos passar pela condenação. Cuidado, irmão. Nenhuma, não é que alguma, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que já não anda mais segundo os costumes da lei, mas agora você anda em Cristo. Em Cristo nós somos mais do que vencedor. Aqueles que estão em Cristo está preparado, apto para retornar para o lugar de onde ele veio. Então, meu irmão, voltando para aquilo que eu estava dizendo. Você que está aí, dando seu dízimo, dando a sua contribuição, eu sei que eles não aceitam isso. Mas faça o seguinte, quando você sair daí de dentro, como eu já vi muitos aí, trabalhou 20, 30, 40 anos aí dentro, depois foi jogado fora. Põe no pau. Arruma um advogado, vai na agência de trabalho, arruma um advogado e coloca essa empresa no pau, seja ela qual for. Porque isso é uma empresa. Porque isso aconteceu nos Estados Unidos. Em Massachusetts, estado de Massachusetts, a capital é Boston. Naquele tempo, hoje eu não sei como está, mas nos anos 2000, nos anos 90, anos para trás, todo cheque que você pagava, ele voltava nas suas mãos. Então as pessoas pagavam o dízimo com cheque. O cheque ia no banco, cobrava e o correio trazia o cheque de volta na sua casa e você ia guardando aquele cheque para uma confirmação. Excelente, enquanto o Brasil não tinha isso. Mas lá era assim. E aí o pregador dizia, você vai ganhar 100 vezes mais, 100 vezes mais. Até que passou um tempo lá, parece que houve um desentendimento lá. Ele saiu da igreja e colocou essa tal de igreja no pau. Pois teve que pagar. O juiz obrigou a pagar 100 vezes o valor que ele tinha dado durante o tempo que ele teve lá dentro. Ele teve que se arcar. Tá certo? Tá certo. Não, mas eu não posso fazer isso porque isso é a casa de Deus. Eu não posso levantar contra o ungido de Deus. Quem disse que ele é o ungido de Deus? Hoje, o ungido de Deus só teve um. Jesus de Nazaré. 10:38 de Atos. Isaías 61. Só teve um ungido. Não teve mais do que um. Homens de Deus. Essa Bíblia fala de 9. Que Deus nunca deu título para homem nenhum, homem de Deus. O povo é quem deram esse título. Não minta a tua serva, homem de Deus. Homem de Deus. Então, era o título que o povo dava.
Não, eu não posso. Se eu denunciar a igreja é a igreja de Cristo. Deus não. Aonde? Aqui dentro ele mandou abrir. Não existe. Esse local é empresa. Então, por que eles não aceitam? Você fala assim, olha, como é que é o negócio? Diz, todas as vezes que eu ofertar ou dizimar, eu quero uma prova. Eu quero um comprovante. Você preenche um recibo com a data, com a quantia, assina, fala para o chefe lá, o chefão, assinar e bater o carimbo e te entrega nas suas mãos. Então ali está a confirmação. O dia que você sair de lá, você põe no pau. Você pega aquilo ali e leva e fala assim, aqui ó, eu tive tanto tempo lá dentro, contribuí, e agora eu estou desempregado, precisando de uma cesta básica, precisando de um aluguel, e eles não dão importância para mim, pronto. Mas por que eles não fazem isso? Como diz aquela música do Raul Seixas, eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinado, sou comboy fora da lei. Então, esses pastores sabem que eles não são besta. Mas se você fazer isso, aí eles vão ver que você também não é besta. Eles não são besta para dar nenhum recibo. Porque quem paga pela lei que nós temos no nosso país, quem paga tem que ter um comprovante. Mas eles não são besta para te dar um comprovante. E você também não é besta para dar dinheiro para eles. Desde o momento que você exigir isso, porque você está mais do que certo. Os seus olhos começou a ser abertos. Esse é o conselho que eu dou para você. Você coloca esses caras no pau. Coloca esses camaradas no pau. A partir de agora, você me ouvindo, você põe esses caras no pau, você vai ver o direito que você tem. Mas exige, quando você chegar a exigir deles, eu quero um comprovante, ainda que eu dê R$1, eu quero um comprovante, para ver se eles te dão. Eles não te dão porque sabem que eles estão errados, eles estão agindo erradamente, porque nem imposto para o governo eles pagam. Todo aquele dinheiro que eles pegam para eles. Você já viu? É comum você ver esses homens bater na Bíblia e dizer que essa Bíblia é a verdadeira palavra de Deus. Que eles creem na Bíblia e obedecem à Bíblia. Mas você já viu algum pastor de mão cortada e os olhos arrancados? Você nunca viu. Por quê? Porque é tudo mentira. Porque no capítulo 5, versículo 29 e 30, diz, se tuas mãos escandalizar, corta. E seus olhos escandalizar, arranca os seus olhos. Então, o que acontece? Esse negócio de eles meter a mão no dinheiro da igreja, o que é? É os seus olhos que estão vendo. Conferindo ali, está vendo. Então, o olho está escandalizando. E a mão está pegando. Então, as duas coisas que Jesus citou, as mãos e os olhos. E muitos deles ficam encarados também em mulheres bonitas. Quantos deles têm amante ali dentro desse movimento chamado igreja? Então, você já viu alguém de olhos? Eu tive lá 44 anos lá dentro, eu nunca vi ninguém fazer isso. Você nunca viu nem falar que algum pastor foi lá e mandou tirar as duas mãos dele e mandou furar os dois olhos dele. Eu estou aqui sem mão e sem olhos, que eu não quero pecar. Pecar não, eu não quero ser contra essa palavra, porque essa palavra diz, se nós não aguentar, que nós passa isso. Você nunca viu. Por quê? São os mentirosos. E outra coisa que eu quero te dizer, meu irmão, antes que eu termine, você não tem que ter dó desses homens, não. Se você vê um pastor doente, não tenha dó dele, não. Você não tem que orar por ele. Eu vou orar pelo meu pastor, porque meu pastor está doente. E isso deve ser obra do mal, e tal. Você não tem que ter dó do seu pastor, não. Tem que orar por ele, não. Olha o que diz lá no capítulo 16 de 1 Samuel. O que Deus disse para Samuel? Logo no primeiro versículo do capítulo 16 de 1 Samuel. Até quando, Samuel, você vai ter dó de Saul? Se eu, o Senhor, já rejeitei esse homem, eu não quero mais esse homem, não. Esse homem eu rejeitei. Agora você fica aí passando a mão na cabeça de Saul, com dó, orando, intercedendo, jejuando em favor de Saul. Eu não quero mais, já rejeitei. Então assim, muitas vezes, você, meu irmão, minha irmã que não sabia disso, você fica aí alisando esse camarada não tem nada de Deus.
Esse é um pilantra que está em cima do púlpito, enganando o povo, tomando dinheiro do povo, se escandalizando, e você fica, tem que orar pelo meu pastor, porque isso é obra do mal, eu tenho que orar. Você não tem que orar coisa nenhuma. Você nem nesse lugar, você não deve ir mais. É isso que você tem que fazer. Esse é o conselho que eu te dou, porque hoje eu estou tão certo como 2 mais 2 são 4. Que a melhor coisa que nós, eu e minha esposa, fizemos foi ter abandonado essa imundícia, que isso é uma imundícia, que se chama igreja. Dá nojo quando fala igreja tal, dá nojo de ouvir isso. Porque de igrejas não tem 1%, porque igrejas são vida. Vida. 3:16, eu não canso de dizer isso. Da onde, irmão Nilson? De 1 Coríntios. Nós somos a verdadeira igreja. E ele não só habita, ele mora dentro de nós. Então, estamos mais do que certo. Então, hoje eu não dou dinheiro para ninguém. Dou dinheiro para as pessoas, às vezes que necessitam, algumas pessoas, eu até posso dar ajuda para uma pessoa, posso ajudar aquela pessoa. Mas para esses pilantras de púlpito, eu não dou um tostão, nem uma moeda. Eu nem vou. Eu entrei dentro de um agora há pouco tempo. Eu falo pouco tempo, acho que um ano e meio atrás. Eu entrei eu estava fazendo caminhada com pau e com chapéu. O jeito que eu estava de chapéu e pau na mão, entrei lá dentro e sentei no meio deles. Eles só olharam para mim assim, ninguém falou nada. Fiquei de chapéu, não tirei o chapéu da cabeça e fiquei aquele pau na mão. Sentado no banco, eles olharam para mim, para cá, e falaram assim, eu acho que... Quem é esse? Aí eu vi que ninguém falou nada comigo, eu levantei e fui embora. Eles não são besta para vir falar o que para mim? Que eu tenho que aceitar esse tal de Jesus, que eu tenho que... Ele não é besta para vir falar isso para mim. Eu fico torcendo para aparecer crente aqui em casa, aqui. Torço para aparecer algum testemunho de Jeová, alguma pessoa aqui para vir me encher o saco aqui. Eu estou aqui em casa, quase direto. Casa, sossegado, faço minha ginástica, faço minha caminhada, mas não aparece ninguém. E quando vem também nem toca no assunto. Conversa, puxa outros assuntos, mas não entra mais no assunto de igreja. Por quê? Porque sabe o pau que eles lenha. Eles sabem muito bem quem eu sou. Eu sou bocudo. Eu sou realista. Eu tenho base nesse livro. Mas, meu irmão, você me ouviu o meu conselho? Siga esse conselho. Pede ao seu chefe lá. Eu quero um recibo. Daqui em diante, quero um recibo de tudo que eu der. Porque o dia que você sair de lá, você coloca eles no pau, você vai receber isso daí. Porque Deus não tem nada a ver com isso. Deus desconhece isso. Isso não é igreja. Deus não tem igreja. Deus tem vida aqui na terra. Fique com esta palavra. A graça de Deus resplandece sobre a vossa vida. Graça e paz para todos. Se você ainda não curtiu, você escreva para que possa aumentar o número de inscritos. E curte e compartilhe. Graça e paz para todos.